Bem, enquanto a gente ainda não tem pergunta do público, então eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui. Queria iniciar perguntando para o Pedro qual que é a expectativa do Estado com relação à energia solar, considerando esses desdobramentos aí do novo marco de GD e essas nossas políticas públicas atualmente vigentes. Bom, a expectativa é que a gente continue com a execução do projeto Sol de Minas e a gente, por conta do projeto, né, e por sermos Estado, a gente capilariza muito as discussões, tanto com o mercado e também com os órgãos públicos, né? Então, todo o espectro que envolveu a Lei Federal 14.300, né, o Marco Legal do GD, a gente participou das discussões, a gente participou de consultas públicas que a ANEEL fez também antes do Marco Legal, antes do projeto de lei, para rever a Resolução Normativa número 482. O que a gente entende é que, ainda que os benefícios comecem a ser retirados por conta do Marco Legal, né, o projeto e o Estado, a sede, né, tem as políticas públicas próprias a nível de Estado para poder mitigar um pouco esses efeitos. Isso é um ponto que a gente olhou bastante na hora de prorrogar o benefício fiscal para o ICMS. E, além da simplificação do licenciamento ambiental, outros processos também ambientais para poder tornar e manter a atratividade para o setor, a gente já está em discussão junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com relação à expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado com relação à energia solar fotovoltaica, conforme até eu mencionei um pouco na minha apresentação, a expectativa é que tudo aquilo que a gente atraiu via protocolo de intenção, que a Invest Minas nos ajudou, que isso se materialize de alguma forma, porque além da gente ter a preocupação em expandir, né, o percentual da energia solar fotovoltaica no estado, aumentar de 9, que é o atual, para até 20, até um quinto ou um quarto, vai envolver um trabalho intenso de política pública para que a gente consiga atingir o objetivo maior nosso, que como secretaria, como Estado, que é diversificar a matriz energética e elétrica. E aí entra muito a solar por conta do protagonismo do Estado, e a gente entende que a atratividade do setor ainda vai se manter a médio e longo prazo, que vai estar do desenvolvimento econômico mais à frente. Perfeito, obrigada, Pedro. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Luciene, da CEMIG. Acho que um pouco nessa linha, entender um pouco mais quais são esses maiores desafios da CEMIG para atender esses empreendimentos de GD em Minas e também falar um pouquinho de como vocês acreditam que o mercado vai se comportar diante das alterações aí trazidas pela Lei 14.300 e a possível abertura de mercado até 2028. Ok, Mariana. Bom, falando um pouquinho das nossas dificuldades, né? Eu acho que é natural, até pela extensão territorial que o Estado possui, né? Como eu disse, nós faremos aí no próximo ciclo de investimento uma extensão, uma construção de uma quilometragem bem grande aí de linhas de transmissão. Uma das questões que eu vejo que está se tornando um gargalo é a questão dos embargos. Né, eu percebo que cada vez mais a gente está tendo dificuldade para obter uma autorização de passagem nessas propriedades, né, tanto para a implantação de linhas, quanto também para a extensão aí de rede rural, principalmente na área rural. Então, hoje, como eu disse, o ambiental ficou no passado e hoje acho que o grande desafio que nós temos é a questão da obtenção da autorização. A questão de travessia também é algo que a gente está tendo muito apoio aqui do governo, da sede, né? Sempre conversando com a sede, elencando aí os problemas mais críticos, aí, obtendo aí o apoio de vocês junto a outras entidades aí para obtenção dessa autorização externa. Tivemos, né, eu acho que esse assunto já foi superado, problemas de material durante o período da pandemia, mas esse problema ele já foi superado. E conversando com alguns empreendedores, ainda temos problema de mão de obra, né? Alguns, inclusive, confidenciam que também acho que é uma realidade de alguns de vocês, né, na questão da mão de obra.
mas estamos vencendo, trabalhando. Eu acho que esse programa de investimento vai trazer para nós uma robustez maior, né, do sistema elétrico. O Pedro falou sobre o leilão que foi feito pela ANEEL. A gente tem regiões do estado onde nós temos disponibilidade e a nossa limitação está no sistema integrado, né, o sistema do ONS, ele é todo integrado, então na rede básica nós não podemos atender um cliente, né, por recomendação aí do ONS, até que todo esse investimento previsto aí para ser realizado até 2027, 2030, seja concluído para que a gente possa atender, então, os nossos clientes na nossa área de concessão. E falando um pouco sobre a abertura do mercado, né, Mariana, interessante que a gente tem grupos, né, junto à ABRAD, a gente tem conversado, hoje, inclusive, na CEMIG está sendo realizado aí um seminário de melhores práticas, e esse seminário tem o objetivo exatamente de compartilhar a experiência entre as distribuidoras, e um dos maiores desafios, e eu digo que vai mudar completamente o setor de energia, é a questão da GD, que na verdade já é uma realidade, e com a abertura do mercado livre para o grupo A partir de 2024, que já é fato, e a consulta pública que está em andamento para a abertura do varejo até 2028, né, 2026 e 2028, eu acho que vai acontecer com a energia o que aconteceu com a telefonia alguns anos atrás. É um modelo bem disruptivo. Eu acho que nós teremos aí nos próximos anos muitas alterações no modelo do sistema elétrico, né? E claro, recentemente tivemos também na CEMIG uma palestra do presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia, e ele falou um ponto que é muito importante, né, que uma distribuidora, na nossa visão, ela se tornará uma empresa fio, né? E para tudo isso que nós estamos falando aqui de CEMIG, mas é importante dizer que todo o sistema elétrico nacional, ele é interligado, a gente precisa do fio, né? Então, sem ele, não há comercialização de energia, sem ele não há injeção da geração fotovoltaica, né? Então, acredito que nós teremos aí grandes desafios, aí, grandes adequações aí nos próximos anos em relação a esses dois temas. Obrigada. Obrigada, Luciene. Alguém tem alguma pergunta na plateia? Acho que não. Acho que sim, talvez, não sei. Acho que talvez. Bom dia. Bom dia, meu nome é Euclides, eu sou diretor da Foton Energia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a representante da CEMIG. Eu tenho sentido melhoras, até pontuei a ela aqui, mas tem projetos de colegas nossos que estão presentes aqui, que tem um ano. Eu particularmente, tenho um para mostrar que tem mais de um ano que está desligado. Então, não era um caso de olhar esses projetos pontualmente? Claro, Euclides. A gente tem o papel da sede aqui, está capitaneando esses casos, né, que serão endereçados para a equipe responsável, e nós analisaremos e daremos retorno para você sobre cada um deles. Ok? Se necessário, a gente pode agendar uma reunião também com a área técnica para entender, né, o que aconteceu, por que ele está parado aí esse tempo todo. Ok? Pessoal, é importante destacar que a sede, né, como eu falei, tem essa política de abertura, então qualquer questão, qualquer coisa que vocês acreditam que a gente possa intermediar e auxiliar para os empreendimentos, vocês podem entrar em contato conosco. Inclusive, acho importante fazer um convite aqui. A gente tem o nosso stand, a gente está bem próximo do stand da ABGD ali, para que a gente possa fazer esse atendimento. Com certeza, hoje, a gente não consegue fazer esse atendimento de maneira individualizada, né, caso a caso, mas vocês vão ter os nossos contatos, vão ter os direcionamentos, a gente consegue pegar o contato de vocês para receber tudo que vocês têm a dizer, o que vocês precisarem, para que a gente consiga chegar nessa solução comum. Porque o nosso objetivo aqui é realmente manter Minas como protagonista, e trazer as soluções para os empreendedores. Afinal de contas, a gente precisa de maior geração de renda e emprego no nosso estado. Já acabou o tempo? Tá. Tem mais alguma pergunta da plateia?
Acho que não, né? Então, beleza. Bem, então vou continuar aqui. João, como que o BDMG pode apoiar o setor público na viabilização dos empreendimentos de energia solar fotovoltaica? Bom, para o setor público, né, o BDMG, a gente tem uma superintendência dedicada, né, para formatar esse tipo de financiamento, né, e comentei um pouquinho que nesse caso é uma exceção lá. Normalmente a gente trabalha com editais, né, e para geração distribuída a gente tem uma linha permanente, né, que fica aberta durante todo o ano. Vem sendo até objeto de parceria, né, do BDMG com a SED. Uma grande dificuldade que a gente tem em concretizar esse tipo de projeto é justamente a dificuldade, a falta de estrutura que algumas prefeituras, principalmente as dos municípios menores, né, têm de conseguir formatar o projeto da forma técnica adequada para ser analisada pelo banco, né? Então, isso vem sendo objeto de desenvolvimento, né, de parceria entre o BDMG e a própria SED, né, para capacitar os municípios, as equipes, né, e para que eles estejam mais preparados a encaminhar projetos financiáveis ao BDMG, né? A gente sempre tenta, também está sempre aberto a consultas, né? Assim, se os integradores, né, toda a cadeia tiver sugestões que a gente possa melhorar, a gente percebe que essa é uma linha que ainda é muito pouco conhecida pelo mercado, né, para a cadeia de fornecimento de uma forma geral, né? A cadeia ainda é muito voltada para o setor privado, já tem uma boa penetração tanto no segmento residencial quanto rural e até comercial e industrial, mas que ainda no setor público a gente ainda tem uma ausência dessas iniciativas. Então a gente acha que tem um potencial enorme, né, para ser explorado nesse segmento, e o BDMG quer ser parceiro aí de todos os municípios, né? Tem muita expertise nesse segmento, já trabalha com financiamento de municípios há muitos anos, e com certeza aí tem as soluções adequadas para financiar esse tipo de investimento. Obrigada, João. Dá tempo de mais uma perguntinha, gente? Dá? Então, bora. Então, bora lá. Mais uma, então. Agora, para o Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como que funciona a atuação integrada da Invest Minas em relação ao apoio do investidor. Eu acho que quando chega uma demanda para a gente, né, que às vezes pode ser muito específica, a gente tentar pesquisar o fundamento da demanda, do problema, para saber o que realmente está acontecendo, para a gente poder buscar, vamos para a CEMIG, né, para poder buscar o apoio do Luciano, ou se é o banco. Então, assim, quando tiver alguma demanda, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar junto ao investidor todos aqueles porquê, né, o que, onde, o que está acontecendo, onde que é o seu gargalo, por que isso aconteceu, em que momento. Nós vamos fazer uma pesquisa a fundo da situação junto com a pessoa que trouxe a demanda para poder conseguir endereçar corretamente a demanda para ter a solução mais rápida possível, né? Então, assim, essa atuação integrada, ela envolve o nosso conhecimento, a nossa interação com todo mundo que está aqui, e outros setores e outros órgãos do governo, para poder conseguir unir as pontas. Então, assim, todo dia, quando chega uma coisa diferente. Então, quase que a gente não tem uma solução pronta para cada caso especial, né? Porque, como foi a pergunta do colega, né, pode ser uma demanda muito específica, né? Então, assim, passa muito por uma pesquisa, por uma área de inteligência para saber o que realmente está acontecendo, né? Perfeito, Gustavo, muito obrigada. Eu queria agradecer, então, a todos os nossos palestrantes. Acho que nosso tempo findou. E queria convidar vocês, mais uma vez, para visitar o nosso stand. A gente está ali próximo à BGD e a gente aguarda vocês lá. Muito obrigada.